Fala pessoal, vamos iniciar aqui a segunda parte do vídeo, tá? Já vamos pular diretamente para a Assembleia de Credores, como a gente havia conversado. Muito bem, se você passar aqui para o artigo 36 da nossa lei, ela vai falar que a Assembleia de Credores é convocada pelo juiz, com publicação de edital em órgão oficial e em jornais de grande circulação com antecedência mínima de 15 dias, tá? A gente observa que, na verdade, o artigo 36 ele só faz repetir as regras que a gente já estudou lá no Código Civil quando foi estudado convocação de assembleias em sociedades simples, limitadas, LTDAs, lá na lei da SA, que é aquela publicidade, apesar de que, na prática, nós já sabemos e já falamos sobre isso, ninguém lê jornal na parte do edital, isso é uma mera formalidade que é trazido pela lei, mas sem essa formalidade, sem dúvida nenhuma, uma eventual assembleia instalada sem o cumprimento dessa formalidade geraria a sua nulidade, tá? Bom, aí ele segue e fala que nessa convocação você vai ter que ter a ordem do dia. O que é a ordem do dia? A ordem do dia nada mais é do que qual a matéria que vai ser tratada na Assembleia. E que matéria é essa? A matéria lá do artigo 35, inciso 1º. Vai se tratar sobre a aprovação do plano, sobre a rejeição do plano, sobre a modificação do plano, vai se tratar sobre o pedido de desistência do devedor do plano, sobre a constituição do comitê de credores, sobre qualquer outra matéria, enfim, essa é a ordem do dia que tem que estar lá tratada. Você vai ter que colocar também o local onde os credores podem obter cópia do plano de recuperação judicial, e esse dispositivo ele está completamente aí, defasado. A gente tem que lembrar que essa lei foi feita em 2005. Em 2005 não existia essa grande realidade aí que é a nossa internet, né? Então, a grande maioria dos processos, se não todos em 2005, eram todos físicos. Então, havia uma dificuldade muito grande. Aí você imagina em 2005, 2006, até mais ou menos ali 2010, 2011, você ter uma recuperação onde você tem mais ou menos aí 1.000 credores e os 1.000 credores querendo ir para a vara obter todos a cópia de um plano de recuperação judicial. Você imagina que essa é a loucura, né? Por isso que ele tem esse dispositivo aí dizendo que haveria a possibilidade de você ter esse acesso facilitado ao plano, tá? Seguindo aqui, no artigo 37, ele fala que a Assembleia vai ser presidida pelo administrador judicial e secretariado por um dos credores presentes. Aqui, a gente faz aquela observação que eu já havia conversado rapidamente em sala de aula sobre isso. Os administradores mais profissionais, aqueles que já estão mais acostumados com a Assembleia, eles têm toda uma logística para poder fazer a contabilização do quórum para eventual instalação dessa Assembleia. Esses administradores, eles geralmente marcam um horário prévio para que os credores eles possam chegar à Assembleia e fazer o seu credenciamento à Assembleia. Nesse momento, o credor ele vai já chegar para o administrador judicial, vai se jogar presente, já vai assinar a lista de presença e aquela pessoa já poderá eventualmente ser contabilizada para o quórum de instalação dessa Assembleia. Para aqueles administradores não tão bem acostumados com procedimentos de recuperação judicial, a gente vê que ele faz isso na hora e às vezes isso ocasiona uma perda de tempo muito grande, tá? Muito bem. O que a gente vê também aqui, continuando, no artigo 37, é o que fala no parágrafo 2º. Ele fala assim: a Assembleia vai se instalar em primeira convocação com a presença de credores titulares de mais da metade de créditos de cada classe, computados pelo seu valor, e em segunda convocação em qualquer número. Então, muito simples, se você tem credores trabalhistas aí que tem, por exemplo, 500 mil reais, você tem credores quirografários que tem 1 milhão de reais e você tem credores com garantia real que também tem 500 mil reais, você precisaria então 250 mil mais um em credores trabalhistas, 250 mil mais um em credores com garantia real e 500 mil mais um em credores quirografários. Lembrando que a lei, muito claramente, ela fala sobre cômputo em valor. O que significa? Que se você tiver um credor quirografário, nesse exemplo de 1 milhão de reais, que tenha 600 mil reais, somente a presença daquele credor
já estaria possibilitando naquela classe a instalação em primeira convocação da Assembleia, tá? JR, via de regra, pelo teu exemplo, as assembleias são convocadas são instaladas em primeira convocação? Via de regra, nunca, tá? Muito difícil você ver uma assembleia de credores ser instalada logo em primeira convocação. Elas, via de regra, são instaladas em segunda convocação, pois a lei fala que sobre qualquer quórum você está lá instalando ela, tá? Muito bem. Outra coisa importante é o parágrafo 3º, que fala sobre aquela antecipação que eu lhes coloquei que o administrador, via de regra, o mais experiente faz. Ele fala assim: para participar da Assembleia, cada credor deve assinar a lista de presença, que será encerrada no momento da instalação. Então, para aqueles administradores que já estão acostumados a trabalhar com a Assembleia de Credores, eles fazem esse credenciamento anterior, digamos 2 horas antes do início da Assembleia. Obviamente, até o início da Assembleia ele está recebendo pessoas lá, porque ele tem a obrigação de receber até a efetiva instalação da Assembleia, que se dá no horário da convocação. Então, se você colocou que a convocação é às 14 horas, a instalação vai se dar às 14 horas. Mas se desde meio-dia as pessoas já estão se credenciando, você já está dando vazão, você está achatando aquela curva de pessoas que vão chegar ao mesmo tempo no horário de instalação, tá? Então, é isso que a gente trata aqui. Muito bem. O artigo 38, ele traz pra gente como é que vai funcionar o sistema de deliberação na Assembleia. Aqui a gente vai ter que ter muita atenção sobre esse assunto e como a gente vai estar tratando aqui, tá? Vamos lá. A lei, a depender da classe que você está, ela tanto vai, em uma determinada classe, dizer que a votação vai se dar pelo valor do crédito que um determinado credor tem, e de outro lado ela vai poder falar sobre o número representativo de quantos credores estão presentes na Assembleia, tá? Então, essa é uma variantezinha que a gente vai ver daqui a pouco. O importante é o que o artigo 38 fala pra gente. O 38 fala assim, ó: o voto do credor será proporcional ao valor do crédito, ressalvado nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial o disposto do parágrafo 2º do artigo 45 desta lei, tá? Aí se tu for lá no artigo 45, lá no parágrafo 2º, ele vai falar assim: caput do artigo 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação, todas as classes de credores referidas no 41 deverão aprovar a proposta. Beleza. Aí lá no parágrafo 2º. Nas classes previstas do inciso 1 a 4 do artigo 41. Não, de novo. Nas classes previstas nos incisos 1 e 4 do artigo 41 desta lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor do seu crédito. Opa! Aqui existe um corte importantíssimo que a gente precisa fazer. Muita gente se confunde, tá, pessoal, sobre isso, e aqui não vai ser nosso caso, a gente não vai se confundir, tá? Lá no artigo 41, ele traz essa redação aqui, ó: a Assembleia será convocada pelas seguintes classes de credores. Inciso 1º, titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho. 2. Titulares de créditos com garantia real. 3. Titulares de créditos quirografários com privilégio geral ou subordinados. E 4. Titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. Então vamos lá. O que é importante a gente saber aqui, tá? Se você está na classe trabalhista da recuperação judicial ou na classe de credor especial da recuperação judicial, e o que é o credor especial da recuperação judicial? Credor de micro e pequena empresa. Você é uma micro e pequena empresa, ou pequena empresa, e você tem seu crédito arrolado pelo devedor na recuperação judicial. Se você é trabalhista ou se você é especial, na hora da votação, e aí, observem,
nós não estamos mais agora falando em quórum de instalação da Assembleia. A Assembleia aqui já foi instalada. E a Assembleia é instalada ou em primeira convocação, se atingir aquele quórum, que é o quê? Maioria simples do valor total de crédito de todas as classes. Ou em segunda convocação, qualquer número de presentes. Beleza? Então a Assembleia foi devidamente instalada. Uma vez instalada a Assembleia, a gente precisa saber como é que se vai dar a votação nas matérias colocadas na ordem do dia daquela Assembleia. O que é que a lei fala pra gente? Se você é credor trabalhista ou credor sendo micro ou pequena empresa, na votação, ou seja, o quórum de deliberação, não se dá pelo valor do seu crédito. O quórum de deliberação se dará pelo número de credores participantes da Assembleia. Então, voltemos para o exemplo. Se você, naquela recuperação, tem uma classe de credores trabalhistas que tem 500 mil reais, tá? E você tem um credor dessa classe que tem, por exemplo, 250 mil reais, somente esse cara, então, quanto ao crédito, eu tenho um único credor que tem 50% do crédito daquela classe. Porém, os outros 50% do crédito daquela classe, os outros 250 mil, é composto por, vamos supor, 500 credores, tá? Então, ao total, quantos credores eu tenho nessa classe? Eu tenho 501 credores, tá? Então, para eu instalar a Assembleia, eu vou computar pelo valor, 500 mil reais. Mas para deliberar sobre a matéria posta em Assembleia, eu não vou deliberar pelo valor, mas pelo número de credores presentes. Então, se eu tenho ao total 501 credores individualmente identificados na recuperação e 200 credores estão presentes à Assembleia, tá? Qual vai ser o quórum de deliberação dessa Assembleia que vai ser o vencedor? 101 credores. Ficou claro isso aí, né? Então, é muito importante entender como é que funciona na classe trabalhista e na classe de micro e pequenos negócios. O quórum de deliberação, ele não se dá pelo valor do crédito, ele se dá pelo número de credores presentes. A intenção do legislador foi meio que trazer uma proteção para uma classe de credores que poderia ser mais afetado dentro da recuperação. Eu tenho minhas ressalvas, não concordo muito com essa opção, mas a verdade é que a opção foi dada, é essa e essa que está valendo, tá? Porém, se eu pensar em credor quirografário com privilégio geral ou subordinado, esse pessoal vai ter uma votação pelo valor que ele está arrolado, tá? Então vamos lá. Quirografário, quem é? A maioria daqueles credores, ou seja, aquele credor que não tem garantia nenhuma ou não tem nenhuma desgarantia. Vamos já falar o que é essa desgarantia. Privilégio especial, aquele que é trazido por força de lei, por exemplo, os donos de armazém geral, pelas mercadorias que estão armazenadas lá dentro e pelo aluguel que seria devido ao dono do armazém. Credor com privilégio geral, também aquele previsto em lei. Credores subordinados, por exemplo, aquelas pessoas que são debenturistas subordinadas, né? Então todo esse pessoal aí estaria arrolado aí nessa classe geral, digamos assim, de credores quirografários. Então nessa classe, no exemplo que eu dei, se você tem um crédito total de R$1 milhão, tá? E eu tenho um único credor, por exemplo, com 600 mil reais, e eu tenho mais 300 credores com um crédito de 400 mil reais, esse único credor com um crédito de 600 mil reais é quem vai ser o suficiente, se ele estiver presente na Assembleia, obviamente, para deliberar nessa classe. Ele representará a maioria, pois nessa classe o que vale não é o número de credores presentes na Assembleia, mas sim o valor do crédito que está representado em Assembleia. Essa mesmíssima lógica que eu acabei de falar aplica-se
totalmente na classe de credores com garantia real. Então, se você tem um credor com garantia real, que nessa garantia total, digamos, é 500 mil reais, e você tem um credor que desses 500 mil reais tem um crédito de 300 mil reais e tem mais 20 credores que tem um crédito de, totalizando todos eles, de 200 mil reais, aquele único credor de 300 mil reais, se presente à Assembleia, será a pessoa que vai deliberar pela classe inteira. Então, a lei, ela faz essa ressalva muito importante para a gente. Nas 4 classes de credores da recuperação judicial, na classe trabalhista, a deliberação vale os credores presentes, quirografários e demais. A classe, a maneira de se votar se dá pelo valor do crédito. Na classe de credores com garantia real, a maneira de votar, de deliberar, se dá pelo valor do crédito. E na classe de credores especiais, ou seja, micro e pequenas empresas, a maneira de votar também se dá pela presença. Isso é muito importante ter essa consciência em assembleia e muita gente se confunde e erra isso, tá? Bom, aí seguindo nesse raciocínio, o artigo 39 ele traz a redação para a gente, que é a seguinte: terão direito a voto na Assembleia Geral as pessoas arroladas no quadro geral de credores ou na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial previsto no artigo 7º, parágrafo 2º dessa lei, ou na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor na forma do artigo 51, inciso 3 e 4 do caput, e as pessoas que estejam habilitadas na realização da Assembleia tenham créditos admitidos ou alterados em decisão judicial. Resumo da obra, tá? O artigo 39, ele deixa muito clara a seguinte coisa pra gente: essa Assembleia sempre pode se realizar, e ela pode se realizar no momento que o juiz entender que ela é realizável, desde que haja plano de recuperação apresentado e desde que haja objeção a esse plano. Isso é muito importante porque o artigo 39, ele fala da seguinte coisa pra gente: olha, o ideal é que o juiz já tenha homologado o quadro geral de credores no dia da Assembleia. Mas na falta desse, você utiliza o rol de credores apresentado pelo administrador judicial. E na falta desse, você ainda pode se utilizar o rol de credores apresentado pelo devedor. Em outras palavras, o legislador, ele dá a saída para o juiz evitar o retardamento do processo de recuperação judicial e o travamento desse processo. Por isso que é revoltante e não faz sentido nenhum a prorrogação daquele prazo improrrogável, sob hipótese nenhuma, prorrogável na hipótese que o juiz entender, do artigo 6º, parágrafo 4º da nossa lei, tá? Pois, a qualquer momento, independentemente se tiver habilitação rolando, se tiver divergência rolando, ou se tiver impugnações rolando, o juiz ele pode convocar a Assembleia Geral de Credores e a Assembleia Geral de Credores pode deliberar nos termos do artigo 39 dessa lei, fazendo aquela ressalva que as habilitações retardatárias, salvo aquelas que são credores trabalhistas, não terão direito a voto na Assembleia Geral de Credores por serem exatamente créditos retardatários, né? Para finalizar o nosso encontro de hoje, o artigo 40 ele tem essa redação: não será deferido provimento liminar em caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela para suspensão ou adiamento da Assembleia Geral de Credores em razão de pendência de discussão acerca da existência, quantificação ou classificação dos créditos. Em outras palavras, você não pode entrar na justiça e pleitear liminarmente ou mediante tutela de urgência, se quiser usar um termo mais adequado de hoje em dia, o adiamento da Assembleia se você ainda estiver discutindo o valor do seu crédito. E o artigo 40 ele deveria ter sido lido em paralelo, junto, né, na verdade, com o artigo 39 e com aquele dispositivo que fala que o juiz deve convocar a Assembleia em 150 dias. Pois o objetivo desses 3 artigos analisados de forma conjunta é dizer que a recuperação judicial ele deve atender à sua celeridade, o que não é o que a gente observa. Beleza, meus amigos? É isso por hoje e eu vou gravar mais um vídeo rápido sobre a atividade que eu quero de vocês para essa semana. Falando também
que a gente vai poder ter um momento de interação. O que eu quero falar com isso é que vocês podem mandar e-mails para mim com eventuais dúvidas e a gente pode marcar aqui um horário para eu estar no chat com vocês e a gente em tempo real também conversar. Tá bom? Fiquem bem, que a gente vai passar por essa. Um abraço.